irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com satisfação que mais uma vez estamos na presença de Deus para ministrar mais esta lição, que será ministrada no dia 12 de agosto, a lição número 5. E sabemos que será uma grande bênção para a sua vida, para a vida da igreja, para a vida ministerial, para os nossos corações. E a lição que iremos ministrar é a lição traz como título da lição O Milagre do Perdão. Será uma bela lição que com certeza o Senhor estará falando aos corações de todos aqueles que ouvirem e guardarem esta palavra. O texto áureo desta lição está registrado em João capítulo 20, versículo 23, diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Verdade aplicada. A pessoa incapaz de perdoar destrói a ponte pela qual ela mesma deveria passar. O texto de referência se encontra em Lucas capítulo 7, versículo 44, 7,45, 7,46, 7,47. Acompanhe-nos, por favor. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Queridos irmãos, nós estamos diante desta bela lição que estaremos ministrando, e eu sei que os nossos alunos muito irão aprender. Perdoar é a decisão moral de remover o ódio abrigado em nosso próprio coração. Jesus não disse que perdoar seria uma tarefa fácil. Se aprendermos a orar pelos nossos inimigos, então poderemos fazer todo o restante com muita facilidade. Jesus disse: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Tópico 1 da lição. Estou correndo, meus irmãos, porque esta lição é uma lição que tem muito conteúdo e nós vamos passar por todos eles. E é muito rico esta lição. Entendendo o conceito do perdão. O perdão pode ser um ato divino que resulta no perdão do transgressor humano. Por igual modo, um ser humano pode perdoar o outro. Por certo, é um ato divino, mas também o Senhor nos ordena, o Senhor nos ensina, o Senhor nos dá poder, à igreja do Senhor Jesus, a perdoar. Até porque Paulo nos ensina em Colossenses 3,13, e Paulo nos exorta da seguinte forma: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, assim pode ser um ato divino, também é um ato daqueles que usufruíram deste perdão que o Senhor deu. E aquele que vivenciou este perdão através de Cristo, então somente este pode também, com autoridade, também perdoar, porque viveu o perdão. É isso que Paulo nos recomenda, que perdoemos
uns aos outros. O perdão dos pecados, queridos irmãos, é uma prerrogativa divina, segundo o Salmo 130, versículo 4. Jesus Cristo recebeu o poder de perdoar do Pai. Um perdão pleno ou um perdão total, gratuito e eterno, é oferecido a todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho de Cristo Jesus, contando que disso resulte uma verdadeira mudança, uma mudança de vida, uma mudança na alma, e não apenas uma profissão, ou uma citação, ou uma confissão de fé, mas que isto venha gerar algo maior para a vida eterna e até para aqueles que estão à sua volta e que esperam algo belo dos servos do Senhor. E aqui, para que eu fale de perdão, eu tenho também que saber o que é o pecado. O pecado no grego é amartia. Esse termo é derivado de uma raiz que indica errar o alvo. Então, pecar é o mesmo que errar o objetivo, errar o alvo, fracassar. Trata-se do fracasso em não atingir o padrão conhecido, mas antes desviando-se do mesmo. Então, pecar é errar o alvo, enquanto o conceito de perdão, meus irmãos, que é uma prerrogativa divina, mas também é algo que o povo de Deus também é autorizado a fazer. Até porque nós vamos aprender mais à frente sobre essa lição, vamos falar bastante sobre o perdão. No tópico 1.1, o conceito de amós. Para os rabinos, uma pessoa deveria ser perdoada no máximo 3 vezes. E se houvesse transgressão na 4ª, o tal deveria ser castigado. Veja, primeiramente, para que entremos um pouco mais, o que é o rabino? Rabino, dentro do judaísmo, significa professor mestre, ou literalmente grande. A palavra rabi quer dizer meu mestre, deriva da raiz hebraica ravi, que no hebraico bíblico significa grande ou distinto em conhecimento. Sim, e esses rabinos, eles agarravam-se no conceito registrado em Amós, capítulo 1, versículo 3, todo o capítulo fala sobre esse assunto, que eles falam assim que por 3 ou 4, ou seja, por 3 vezes é tolerado, no 4º já não tem como mais. Damasco era a capital da Síria, um dos constantes inimigos dos judeus. Amós denunciou a prática ou a crueldade dos sírios por seus tratamentos desumanos aos israelitas que viviam em Gileade, a leste do Rio Jordão. E aqui ele fala assim que eles trilharam, era exatamente do trem, é como se um trem passasse por cima do povo cruelmente, assim como você debulhava o trigo, debulhar o trigo, colocava-se uma tábua, um rapazinho, uma criança sentado em cima, e alguém saía puxando, ou um animal saía puxando, e literalmente essa tábua, ela ia passando por cima do trigo, ia debulhando o trigo. Então, desta forma, eles trilharam, ou como um trem, passaram por cima desses judeus cruelmente. Deus havia chamado os sírios para castigar Israel. Isso se encontra lá em Reis, mas eles haviam ido longe demais. Eles haviam, além daquilo que Deus havia permitido que eles fossem, eles já estavam indo além por conta própria. No entanto, em todos esses relatos históricos, nenhum caso foi enumerado com apenas 3 ou 4, porque 4 pecados, porque eles diziam que 3 era tolerado, porque no 4 a justiça divina já interviria, então já teria justiça.
Mas no relato histórico, nenhum caso nós percebemos Deus agir ou intervir já no terceiro ou quarto, até porque a longanimidade de Deus é tremenda, esperando que o homem venha se arrepender. Então, essa expressão 3 ou 4 indica que daí para mais pecado estaria sendo julgados, pois esses pecados já seriam muitos. Então, também isso falava da lei da semeadura, ou da lei moral da colheita segundo a semeadura, que retribuía a todos igualmente. Não se podia imaginar, no conceito judaico, ou no conceito desses rabinos, não se podia imaginar que o homem fosse mais piedoso que Deus. Eles entendiam que dessa maneira Deus se limitava em 3, então não tinha como o homem ser mais piedoso do que Deus. O que Jesus ensinou a Pedro sobre perdoar 70 vezes 7, coloca um fim nesta regra que era humana, demonstrando claramente que o perdão é possível e que não existe limite para se perdoar. A resposta de Jesus, como 70 vezes 7, que dá um total de 490 vezes, é para ter espantado Pedro, porque você imagina quem poderia causar tantas ofensas assim num só dia, algo exageradamente 490 vezes. Mas veja, quem poderia praticar tanto assim? Mas era justamente isso que Jesus queria ensinar para Pedro. Era exatamente porque o amor não ressente mal, não guarda mal. Porque quando nós tivermos o hábito de perdoar tantas vezes assim, então será normal. Você imagina você receber esses tantos de bom dia, boa tarde, obrigado. Isso não irrita, pelo contrário, isso afaga as pessoas. Então, Jesus está dizendo aqui que perdoar também tem que ser esse hábito que te faça bem, que te faça sentir bem. É por isso que Jesus insiste no perdão. Perdoar, independentemente de quantas vezes for necessário. A falta de perdão, além de produzir danos irreparáveis à nossa alma, ainda nos torna inimigos de Deus. Isso é que é cruel. Jesus não está aqui ensinando, queridos irmãos, que os cristãos só merecem perdão se perdoarem. Não é isto que Jesus está falando aqui. Porque se isso fosse verdade, onde estaria a graça e a misericórdia? No entanto, a palavra nos diz, queridos, se nós experimentamos verdadeiramente o perdão de Deus, teremos disposição para perdoar uns aos outros. Jesus ilustra esse princípio na parábola do servo incompassivo. 1.2. Estou correndo, querido, porque nós temos pouco tempo. Quem não perdoa não é perdoado. A lição que percorre todo o Novo Testamento é que o homem deve perdoar para ser perdoado. Veja, João capítulo 20, 23 fala essa palavra: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Mas esta palavra, ela é dita exatamente no princípio aplicado anteriormente que falamos. Pois se o ser humano não experimentou o perdão de Deus, também não terá disposição para o tal, porque só perdoa quem foi perdoado. Quem não perdoa o seu próximo não pode pretender de Deus perdão, que o perdoe. Mateus 5, 7, bem-aventurados misericordiosos, Jesus disse, porque eles alcançaram misericórdia. Veja, experimentar a misericórdia de Deus, experimentamos quando cremos em Cristo Jesus. Ele nos dá um coração puro e reto e ainda a paz interior. Mas depois
de receber sua misericórdia, nós a compartilhamos naturalmente, porque nós fomos abençoados, nós recebemos o perdão, sabemos o que é o perdão. É por isso que nós nos alegramos em perdoar, em amar, em compartilhar isso que recebemos, essa pureza, esta fé, esta salvação, este rio que flui de nós para alcançar outras vidas. Por isso que nós tornamos-nos um pacificador em plena guerra que o mundo vive. Este mundo vive na ausência de paz, mas nós temos a paz verdadeira que há em Cristo Jesus. Ela flui de nosso interior. Louvado seja Deus. Depois de ensinar sua oração aos homens, Jesus ampliou uma das petições nela contida. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai vos perdoará. É o mesmo princípio. Se nós não temos a disposição espiritual e mental para perdoar, ou seja, o hábito de perdoar, como esperaremos ser perdoado? Isso seria algo demagogo demais, nós buscarmos algo de alguém, esperarmos algo de alguém, se eu não tenho oferecido, se eu não tenho vivido. É como eu dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus disse assim, eu vos dei exemplo. Glórias ao Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo maior de perdão. 1.3. Os malefícios da falta de perdão. Eu vou resumir esse parágrafo aqui nesta frase, meus irmãos. Não perdoar é a mesma coisa que tomar um copo cheio de veneno e esperar que a outra pessoa morre. Isso é guardar o rancor, é não perdoar. É eu estar tomando veneno e estar olhando para o próximo. Vai morrer, vai morrer. O que é isso, meus irmãos? Que conversa é esta? A falta de perdão é veneno puro para o nosso corpo e alma. E a morte é certa se nós não perdoarmos. Louvado seja Deus. 2. A importância do perdão. Jesus contou a história de um servo. E este servo tinha uma dívida impagável. E esta dívida era gigantesca. E esta parábola se encontra em Mateus capítulo 18, 23, 27. Os irmãos podem acompanhar, está lá no nosso subsídio, não terá tempo de ler. E a Bíblia, a revista Almeida, a revista atualizada, diz que esta dívida era de 10.000 talentos. Para que os irmãos tenham a ideia do talento, o talento era uma dívida monstruosa. Então, o homem desta parábola estava roubando o reino, ou o rei. E depois de uma auditoria foi fácil chegar a um denominador comum que estava havendo desvio, furto, roubo mesmo. E para você ter uma ideia do tamanho deste rombo, a arrecadação total dos impostos na Palestina daquele tempo era de 800 talentos. Isto era anual. E esse homem, só ele havia desviado 10.000 talentos. Veja que era uma soma monstruosa, porque se uma arrecadação anual de 800 talentos, e só um indivíduo desvia 10.000 talentos, e esses 10.000 talentos, meus irmãos, atualizado, esse valor provavelmente equivaleria a mais de 10 milhões de dólares, segundo esses estudiosos da Bíblia, os teólogos. Porém, este homem não se abateu por ter furtado ou desviado este dinheiro, todos esses talentos, mas ele foi frustrado porque foi descoberto.
E este homem pensou que podia livrar-se dessa dívida pedindo mais tempo ao rei, pedindo mais tempo para que ele conseguisse arrecadar. Agora você imagina, se em um prazo pequeno desviei 10 mil talentos, como é que eu vou dar mais tempo? Assim é o homem na terra. O homem que está pecando, vive a pecar, está numa uma vida errônea, uma vida de prostituição, uma vida de lascívia, uma vida de impureza. E este homem está com seus dias contados sobre a terra. E agora, quando o Senhor chega para requerer deste homem, ele fala assim, não, eu estou devendo, é verdade, mas me dê mais um tempinho aí que vou pagar. Não, meus senhores, os nossos dias são contados e eles se vão. E nós não sabemos o dia e a hora em que o Senhor da seara virá nos pedir conta. Então vemos aqui dois pecados, orgulho e falta de arrependimento sincero. O homem não estava com vergonha por ter roubado dinheiro, e sim por ter sido descoberto. Que situação? O seu caso não tinha solução, exceto por um detalhe: o rei era um homem compassivo, que aceitou o prejuízo e perdoou aquele servo. Assim o homem ficou livre e a sua família não seriam jogados na prisão. O servo não merecia perdão, ser perdoado, mas o perdão foi um ato do mais puro amor e infinita misericórdia da parte do Senhor. O ser humano por si só, ele não merece perdão, porque não é por mérito a nossa salvação, mas é a graça do Senhor, que é o favor imerecido, que nos alcança e é um dom de Deus. Então, meus irmãos queridos, no entanto, este homem que foi perdoado, logo saindo dali, ele encontra um outro devedor seu, com uma dívida irrisória se comparada à sua, e isso se encontra registrado em Mateus 18, 23, este homem devia apenas 100 denários. E este homem, no tópico 2.1, ele mostra sem perdão e sem misericórdia. O servo deixou a presença do rei e foi perdoado, mas quando saiu dali, ele encontrou aquele servo que o devia 100 denários. Meus irmãos, 100 denários, se comparado à dívida que ele tinha sido perdoado, era irrisória. Um trabalhador comum ganhava cerca de 5 centavos de denário por dia. Isso merece uma dívida total de 100 denários. De modo que essa quantia era insignificante em cima daquele montante que ele havia desviado e havia sido perdoado. E este homem rogou da mesma forma que ele rogou ao rei, pedindo que o perdoasse, pedindo tempo para que ele pagasse. E ele foi incompassivo, determinando que se jogasse ele nas grades e vendesse a sua família para pagar a dívida. Então veja, talvez este homem tinha um direito legal sobre essa questão de jogar na prisão e vender seus filhos, seus familiares para pagar essas contas. No entanto, ele não tinha o direito moral, porque ele tinha sido perdoado de uma dívida muito maior. E agora, com uma dívida pequena, ele se torna incompassivo e não perdoa. Ele poderia ter saído dali alegremente e ter perdoado essa dívida, porque você imagina uma dívida monstruosa dessa e você deixar de perdoar alguém porque por falta de temor e misericórdia. 2.2. O perdão abre porta para o reino de Deus. João Batista foi o precursor de Jesus, meus irmãos, todos nós sabemos. Foi ele que preparou o caminho para Jesus, para o nosso Senhor, através do arrependimento. A pregação de João concentrava-se no arrependimento do reino dos céus. A palavra arrepender significa mudar a forma de pensar e agir de acordo a esta mudança. Se alguém diz que se arrependeu, as suas atitudes vão ser demonstradas através das boas obras. As suas atitudes serão refletidas no dia a dia, meus irmãos. Porque se isso não acontecer, não é perdão, é remorso. Porque o remorso
momentaneamente traz algo parecido com o perdão, mas o perdão ele traz reflexos posteriores, enquanto o remorso não. João não se concentrava no remorso. João ele desejava ver frutos, e os frutos dignos de arrependimento, porque os frutos nos falam sobre o nosso aprendizado diário com Deus. O arrependimento nos mostra a atitude que nós temos de demonstrar no dia a dia para todos, porque a lâmpada de Deus, a luz de Deus, ela não é exterior como esta que nós vemos. A sociedade muda a capa, muda o jeito de ser do cidadão. No entanto, Jesus ele transforma de dentro para fora. Quando isso reflete, é porque já tem algo muito forte de Deus trabalhado na vida. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos e credes no Evangelho. Meus irmãos, se teve alguém que falou grandes verdades e com muita autoridade, foi Jesus. Havia um adágio que dizia que os escribas e fariseus, eles falavam segundo as autoridades. Ou seja, eles falavam das autoridades citando as autoridades, mais ou menos assim. Esta palavra dita por Gamaliel, ou dita por Hilel, ou dita por qualquer outro dos grandes pensadores. No entanto, Jesus não falava segundo as autoridades. Jesus falava com autoridade. E a autoridade de Deus era tremenda, de Jesus era tremenda, que tremia estes corações petrificados e engessados pela cultura, pelos conceitos. Mas a autoridade de Deus era tremenda, de Jesus era tremenda, que eles não tinham como argumentar. O Evangelho é chamado também de Evangelho de Deus, porque vem de Deus e nos conduz a Ele. É o Evangelho do Reino, pois a fé no Salvador nos leva ao seu reino. É também o Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele está no centro. Por isso é o Evangelho de Jesus. Sem sua vida, sem sua morte, não haveria boas novas. Hoje só estou aqui ministrando esta palavra viva é porque Jesus morreu e ressuscitou e se encontra à destra de Deus. Só por isso que nós nos reunimos todo dia após dia, aos domingos, para ministrar essa palavra. Paulo também chama o Evangelho de o Evangelho da graça, pois não é possível haver salvação sem a graça, o favor imerecido. Há apenas um Evangelho e seu cerne é a obra que Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário. A dívida que o homem tinha para com Deus era impagável, não tinham como quitar, quitar essa dívida. Paulo nos informa: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. A dívida era impagável, meus irmãos. Impagável. A ideia central deste versículo é a reconciliação. É Jesus nos reconciliando junto ao Pai. A rebelião do homem tornou-o inimigo de Deus, até pela própria natureza humana, rompendo a comunhão com Ele, mas por intermédio da obra que Jesus realizou na cruz, nos reconciliou, ou seja, reconciliou o homem novamente com Deus. E Deus nos fala que Ele abriu-nos um novo caminho vivo para o Pai. Louvado seja Deus. O significado básico do termo grego traduzido por reconciliar é moldar completamente. Refere-se a um relacionamento transformado entre Deus e o mundo perdido. Veja, Deus não precisa se reconciliar com o homem, pois isso já foi feito através de Jesus na cruz. É o homem pecador que precisa se reconciliar com Deus. 2.3. Meu Deus do céu, a hora está passando. O perdão é a quitação completa da dívida.
Jesus Cristo não apenas tomou sobre si nossos pecados na cruz, mas também levou a lei para a cruz, onde a pregou e tirou do caminho para sempre. A lei era indiscutivelmente para os judeus, os 10 mandamentos, não era para nós, os gentios. As exigências justas da lei, ou as normas sagradas de Deus, foram essas normas que antes era a lei, que não era para nós, mas estas normas que Paulo nos fala, segundo Romanos 2,12, estas normas, esta lei, agora não está em tábuas, não está em pedra. Estas leis foram escritas no nosso coração, no coração daquele que verdadeiramente se entrega ao Senhor. O Espírito Santo grava dentro. E aí o salmista fala assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Profundo esta palavra. Quando derramou seu sangue pelos pecadores, Jesus liquidou esta enorme, esta impagável, humanamente falando, desta conta de desobediência à lei sagrada de Deus. Nos tempos bíblicos, queridos, os registros financeiros, eles muitas vezes eram feitos nos pergaminhos. A escrita poderia ser apagada uma vez que esse pergaminho fosse lavado. Essa é a imagem que Paulo escreve da nossa dívida impagável, mas agora Jesus lava com seu precioso sangue e diz: está pago esta dívida. Glórias ao Senhor Jesus. 3. O maior de todos os milagres. Meus irmãos, quando Jesus cura, é bom. Quando Jesus liberta, é bom. Quando vemos milagres e maravilhas, é muito bom. Mas é melhor, meus irmãos, quando nós vemos a salvação. Glória a Deus. Paulo fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. 3.1. O milagre do perdão. Os discípulos do Senhor saíram e ficaram estupefatos, alegres em ver algo muito grande, milagres acontecendo, demônios, pessoas sendo libertadas do reino da escravidão. E aí Jesus fala assim, quando eles se alegram com tudo isso, Jesus fala, Lucas 10:20, contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Alguém poderia descrever o que aquela mulher sentia de gratidão, meus irmãos, quando ela entrou e se expôs diante daqueles homens, daqueles rabinos e mestres, escribas e fariseus, aquela reunião particularmente de homem. E você imagina o que aquela mulher se submeteu? Porque um rabino não falava com uma mulher publicamente, ou em praça, ou em ruas. Uma série de conceitos. E esta mulher se submeteu em entrar. Você pode imaginar o gozo que ela sentia de estar perdoada. Não sei qual palavra ela ouviu, não sei se foi aquela lá de Mateus 11:28. Eu sei que ela estava aliviada e ela estava tremendamente grata, a ponto de se expor desta maneira, chorar e lavar os pés de Jesus. E Jesus simplesmente diz: filha, a tua fé te salvou, não tem preço, meus irmãos, a salvação. 3.2, meu Deus, a hora passou. O perdão nos coloca no âmbito da felicidade. Qual é o motivo da nossa alegria como cristãos? São os milagres? São as maravilhas? São as curas? Ou é a salvação? Ou é a genuína salvação que nós sentimos e o perdão? Jesus disse: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, porque os espíritos, contudo, não
alegre-se não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Vemos aqui uma alegria tripla, uma alegria do serviço, porque eles estavam prestando um serviço para o reino. Vemos aqui a alegria da salvação, porque eles viam pessoas sendo libertas e salvas, e a alegria da soberania. A alegria da soberania é aquela de ver, de ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Esta é a maior das ênfases que Jesus nos faz lembrar. O termo grego traduzido por arrolar quer dizer registrar formalmente e solenemente. Esse termo era usado para a assinatura de um testamento, de uma certidão de casamento ou de um contrato de paz, e também para o registro de um cidadão. É o tempo perfeito que indica permanecendo arrolado. Ou seja, os nossos nomes estão lá. E essa de fato tem que ser a nossa maior alegria, porque os nossos nomes estão lá, estão registrados lá. Louvado seja Deus. 3.3, o propósito do poder sobrenatural de Deus. Jesus realizou um grande milagre ao curar o servo centurião. Realizou um milagre ainda maior ao ressuscitar o filho da viúva de Naim. Neste capítulo, porém, meus irmãos, Jesus realizou o maior dos milagres de todos, ao salvar esta mulher de seus pecados e ao transformá-la numa nova pessoa. Não há prodígios que se compare ao milagre da salvação, pois ele supre as maiores necessidades, redunda em tudo o que há de mais duradouro, eterno, e exige um pagamento alto, impagável, humanamente falando. Meus irmãos, aqui estamos concluindo esta lição, porque o tempo acabou, eu não posso mais passar, mas o perdão é a ajuda do Espírito Santo para nos livrarmos de todo o sentimento ruim, seja qual for, queridos irmãos. Através do perdão nós somos libertos na pessoa bendita de Jesus. Quero louvar a Deus por sua vida, meus irmãos, por mais uma vez participar conosco desta aula. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa Josivane Araújo, que é a responsável pela confecção dos slides e que tem sido uma bênção e que tem abençoado este país e algumas outras nações através desta lição. Queridos irmãos, orem por nós. Se Jesus não voltar, novamente nós estaremos aqui a semana que vem. Ou seja, digo, meus irmãos, como eu havia prometido, na próxima lição que vai ministrar vai ser o evangelista Marizande Carvalho, um grande homem de Deus, um grande mestre, um grande escritor, e vai estar ministrando aqui. Ele é o primeiro dos tantos outros que ministrará estas belas lições de subsídios para a honra e para a glória do nome do Senhor. Ore por nós, divulgue, entre na nossa página www.revistaebd.com, e também você pode nos visitar lá na nossa fanpage, facebook.com/revistaebd. Seja bem-vindo, meus irmãos, fique na paz do Senhor Jesus, desfrute deste maravilhoso trabalho, orem por nós, divulguem. Se Jesus não voltar, nós vamos continuar aqui fazendo a grande obra do Senhor. Um abraço, meus irmãos, um grande abraço, louvado seja Deus.